Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Hoje temos um assunto muito interessante, amados. Nós vamos estar falando sobre a ética da comunhão, que é mais importante que a nossa comunhão. Vou sempre lembrar do Salmo 133, que diz, não é? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comunhão, juntos, não é? Planejando juntos, pensando juntos, trabalhando juntos, sobretudo com aquele propósito, fazer a obra de Deus enquanto é dia, como está lá a palavra do Senhor Jesus em João 9, né? Verso 2. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Amém, querido? Mas quero cumprimentar com a paz do Senhor todos que já estão comigo nessa live, nessa escola. Deus te abençoe. Você que já está comigo, dê ao sinal da sua participação, isso, para que eu possa saber. Deixa eu notar aqui, já está aí o pastor Wesley. Aleluia, bem-vindo, querido.
E hoje estamos nesta escola, Deus possa nos abençoar, também os cultos presenciais, as escolas presenciais das igrejas, Deus possa abençoar, né? Louvado é o Senhor. Deus abençoe vocês que já estão comigo. Márcia Cristina, bom dia, querida, tudo bem? Que bênção ontem, né? Louvado é o Senhor. Queridos, nós vamos orar, queremos aproveitar bem o tempo para falar sobre comunhão, não é? Acho que uma das coisas que mais Satanás trabalha é para divisão, em vez de comunhão, divisão, é politicagem dentro da igreja, é um irmão contra o outro, contra o pastor, e nisso tudo Satanás ganha campo para trabalhar e impedir ou prejudicar ou dificultar a obra de Deus na terra. Que na união está a força, sobretudo a união de propósito. Obviamente que nós temos pensamentos diferentes, eu acho, você acha, eu poderia fazer melhor. Ora, Deus, ajuda aquele que tiver na responsabilidade de fazer, não é? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Mais um abraço a você que está comigo, você que vai entrar depois, não é? Os pedidos de oração que vão ser colocados, e nós vamos estar ministrando, nem sempre podemos estar identificando as pessoas, mas louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o dia do Senhor, amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, eu te agradeço a noite de paz que nos concedeste, te agradeço as vitórias que nos tens concedido na nossa caminhada de fé, Pai. As lutas são grandes, mas o Senhor mesmo advertiu os discípulos: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, Pai. Então, nós estamos numa zona de guerra, onde Satanás tem implantado o seu reino em todos os cantos e recantos e tudo na mídia. Nós precisamos de estar, ó Deus, vigilantes, buscando a tua direção, a tua orientação, porque podemos ter o nível de escolaridade, a capacidade humana, as condições financeiras, por melhor que sejam em tudo, nós vamos sempre depender do Senhor, sobretudo para fazer a obra do Senhor. O Senhor disse, está lá em João 15:5, na parte B, sem mim nada podeis fazer. Dá, Pai, que estejamos atentos a esta realidade, e que em tudo te busquemos, nada façamos porque ouvimos, ou porque acha que é bom, ou porque é um interesse egoísta em nós de querer ser, ou de tomar o lugar, ou de querer ser, ó Deus, a estrela que brilha. A estrela é o Senhor que faz tudo, e Ele faz através de nós, quando nós estamos, de fato, nos colocando nas mãos dele, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Dá, Pai, que tenhamos esse propósito, esse pensamento e essa vivência também, Pai. Agora abençoa essa escola, capacita-me na ministração, prepara os teus filhos que vão receber essa instrução tão importante falando sobre a comunhão. Alguém diz que na união há força, de fato, quando um grupo se une com um propósito, então eles conseguem realizar grandes coisas, boas se for para o bem, e má também, trazendo desgraças e destruição, Pai. Mas dá que possamos nós todos despertar naquela oração que fizeste quando ali estavas orando no capítulo 17 de João, que eles sejam um como nós somos um. Era a oração de Jesus ao Pai na oração sacerdotal. Dá que tenhamos ela em mente, no coração e na prática, Pai. Agora abençoa o nosso caderno de oração, ó Pai, com todos os pedidos que ali estão colocados. Dá que eles tenham, ó Senhor, a tua intervenção nas suas necessidades. Ó Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder falar para este grupo que vai estar comigo agora, vai estar depois e que depois estarão assistindo através do Facebook. Pai, muito obrigado. Abençoe todos com as tuas mãos sobre eles. Aos enfermos, cura. Aos atribulados, traz a paz. Aos que estão, ó Pai, precisando de uma direção, dá-lhes a orientação e a direção. Fica conosco, Pai. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos abrir o nosso cantor cristão no número 545 e vamos agora adorar o Senhor com este louvor, que é o louvor da nossa escola. Amém? 545 do nosso cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com este louvor agora.
Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo, em favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando em santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós já estamos aqui com a nossa escola para adorarmos o Senhor e adorarmos na beleza da sua santidade. Amém? Porque adorar a Deus é aquela adoração que vem do coração, não é? Porque o Senhor busca adoradores, não é? Há muitas pessoas buscando, não é, o Senhor, e o Senhor também busca suas criaturas, sobretudo aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então eu estou contando com as suas orações nessa escola. Quero cumprimentar aí a Dorca dos Santos Oliveira, bem-vindo, querida. Marcos Ambrósio, Pai do Senhor, bem-vinda. Maria Aparecida, Deus abençoe vocês. Uma boa escola para nós, não é? Vamos estar estudando sobre esse tema comunhão, como é importante nós estarmos, não é, primando, vivendo, buscando de Deus essa capacidade, irmãos. Não é fácil viver juntos. Por isso que a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Por que suportar uns aos outros em amor? Porque não é fácil. Nós temos defeitos, nós temos virtudes, graças a Deus, mas também temos os nossos defeitos. E às vezes, querido, nós estamos olhando mais o defeito das pessoas do que as virtudes. E como nós precisamos de buscar em Deus essa captação, essa capacitação, não é, de podermos suportar o irmão, suportar a irmã, não é? Então vamos abrir a nossa Bíblia para meditar, vamos ler os textos básicos. O primeiro texto que nós vamos ler nesta manhã está em Filipenses 2, 1 a 11. Abre aí a sua Bíblia em Filipenses e vamos ler agora do capítulo 2, do verso 1 ao versículo 11. É a carta, uma das cartas de Paulo da prisão. Ele estava preso, mas ele cuidava da igreja, porque a igreja precisa muito do seu pastor para estar cuidando, e ele precisa de estar buscando a direção de Deus em como cuidar da igreja de Deus, que a igreja de Deus não é do pastor, ele está ali como um servo, né? Deus lhe outorga, Deus lhe dá autoridade, mas uma autoridade submissa a Deus. Por isso que o Senhor diz: sem mim, eu sou a videira e vocês são as varas, sem mim vocês não vão fazer nada e dar certo.
certo. Daí a necessidade de termos uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de meditação da palavra, como está lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. E o pastor precisa buscar de Deus essa direção, essa orientação e se preparar em oração, em jejum, em consagração, para no dia que for alimentar o povo, porque o povo entra sedento, vivemos num mundo atribulado, num mundo que jaz no maligno, e as pessoas vêm para a igreja para receber uma palavra de Deus, e o pastor, quando assume o púlpito, ele deve estar ungido pelo Espírito Santo, não pensando no que vai falar, mas buscando a direção de Deus no que vai falar. Então vamos lá, querido, Filipenses 2, 1 a 11, nós lemos: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entraáveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha como é que Paulo está agora orientando a igreja de Filipos, uma das igrejas mais importantes do ministério dele, que foi, como se diria assim, a base do seu ministério, da onde ele levantou maior ajuda para fazer o trabalho. Então ele está pedindo: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É uma união completa. O 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Coisa interessante, não é, queridos? É nós estarmos na casa de Deus sem olharmos de cima para baixo ou achar que aquele ou outro é inferior a nós. Ninguém é inferior. Quando nós estamos na casa de Deus, ali está a igreja, a noiva do Cordeiro. E Deus, naturalmente, que é o cabeça, quer que o seu corpo todo funcione. Daí a necessidade de uma igreja estar ativa, não é todos os membros. Quando o pastor dizer: agora é oportunidade para louvor, você deve ir para a casa de Deus já com louvor no coração, com testemunho. O que Deus fez na tua vida, vai lá e diga diante do altar. Mostra que você é um crente no corpo de Cristo ativo. Você não está num corpo que sofreu um derrame ou que está neutralizado por uma enfermidade, não. Você está ativo, porque o Espírito Santo de Deus habita na tua vida. Vamos para o verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então os bens dos outros devem nos alegrar, a necessidade dos outros deve nos despertar para sofrermos com eles, chorar com os que choram, é a palavra de Deus, e se alegrar com os que se alegram. Olha aí, queridos. Então o 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que Cristo é o nosso exemplo, não é? Quando a Bíblia manda olhar, não é olhar somente para o pastor também tem que ter uma vida que seja referência para os seus membros, tanto no que fala como no que faz, de como é. O pastor tem que ser. Mas o maior exemplo que nós temos está lá no livro de Hebreus 12, olhando para Jesus, aleluia, o autor e o consumador da fé. Nós temos que estar de olhos no Mestre, o homem perfeito, porque nós também, dentro da nossa estruturação, dentro da nossa preparação para ir morar no céu, porque, queridos, nós estamos nos preparando para ir morar no céu, não é verdade? Hoje eu estou aqui, você está aí, mas nós estamos numa missão, daqui a pouco vamos morar lá. E qual é o nosso exemplo? O nosso exemplo é Jesus. Então, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que exemplo maravilhoso, não é verdade? Ainda que nós devamos ter uma vida que possa abençoar os que estão à nossa volta. Você tem que ter essa preocupação. Porque se é olhar para Jesus, que é o varão perfeito, e que nós estamos caminhando para ser como ele.
Porque Deus, quando nos criou perfeito. Está lá em Eclesiastes 7:29. Salomão diz aqui, achei uma coisa, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, perdeu aquela imagem e semelhança pura de Deus. Adão era assim, mas o pecado entrou no mundo e tirou de nós aquela beleza, aquela glória que nós éramos. Imagine, queridos, como nós precisamos de buscá-la de novo. Aí nós vamos gostar de ler aquele texto de Malaquias 3:3, que ele vai se assentar como purificador da prata e purificará os filhos de Levi, não é? Para que eles possam, como purifica a prata, e purificará os filhos de Levi para que eles possam vir e trazer aquilo que eles têm que trazer diante de Deus. Então, para você trazer uma adoração perfeita, um culto perfeito, há um Deus trabalhando na tua vida, há um Deus trabalhando na tua vida te purificando, está te preparando, querido. Pense nisso, não é? E a semelhança da prata, a prata é um dos metais que, quando ele é tirado da terra, quando ele é encontrado, ele é uma prata, ele é um metal horrível, mas quando ele é levado ao fogo, né? E que vai para uma purificação, não é? Que ele é levado ao fogo a 999 graus Celsius, quase 1000 graus, imagine, derretendo tudo, e ali a prata, quando ela está sendo purificada, ela perde, tira toda a sujeira, tudo que impede de que ela brilhe. Então aquele ourives disse para aquela mulher que queria saber como é que a prata era purificada, não é? Ela vai e pergunta, por que o senhor está olhando para essa prata sem tirar os olhos com tanta atenção? Ele disse assim, eu não posso tirar os olhos porque se passar do ponto ela se perde. E ela ficou curiosa, e como é que o senhor sabe que ela está no ponto? E ele disse, quando eu vejo a minha imagem nela. Agora imagine que as provas vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm. Às vezes o crente diz assim, meu Deus, eu estou sem chão, eu estou servindo a Deus, estou fazendo tudo certo, e a luta, e a prova, e a dificuldade, a enfermidade, o desemprego. Que isso, Senhor? Por que eu estou assim? Alguém diz assim, mas você não é crente? Como é que um crente pode estar nessa tribulação? Queridos, você pode estar na tribulação que tiver, mas você entenda uma coisa, é como está lá no livro de Romanos 8, 28 e 29, não é? Está lá, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daquele que é chamado segundo o seu propósito, porque os que chamou também predestinou para que seja conforme a imagem do seu filho, para que o seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Imagine, você está sendo preparado para ser igual ao Senhor. Que luta Jesus teve desde o nascimento, no seu ministério, luta, prova, dificuldade, até a crucificação, quando ele pôde dizer, Pai, está tudo consumado. Queridos, pense nisso. Você está passando por um processo, é aquele processo para que você, então, leia de novo assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui vai o 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha, o que o Filho de Deus se submeteu para cumprir a missão de purificar, a missão de salvar a humanidade. Essa era a missão dele. Foi obediente a Deus, e eu e você precisamos ser também. Mas às vezes, para ser obediente a Deus, vai custar sacrifícios dolorosos, perdas que não é fácil. Olha o tanto e o quanto o Senhor Jesus padeceu por nós, para que pudesse chegar diante de Deus e dizer, Pai, está tudo consumado. Ele tinha consumado tudo e pôde render o seu espírito e voltar à presença de Deus com uma missão cumprida. Queridos, não é fácil, não foi fácil para o nosso mestre cumprir a missão que teve de resgatar a humanidade das garras de Satanás. Ele teve que dar a sua vida, ele teve que deixar o seu trono, ele teve que deixar a sua divindade e se transformar num homem comum,
como eu e você, apesar do que ele nunca deixou de ser um Deus todo-poderoso no céu e na terra. Ele não deixou de ser onipresente, onisciente, onipotente. Ele estava aqui, ele se fez, mas não era. Então está aqui a prova de tudo, achado na forma de homem, como um homem, eu e você, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Querido, a morte de cruz naqueles dias para os piores criminosos que eram postos numa cruz para servir de exemplo aos que não tivessem de acordo com o governo romano. Então eles padeciam, eram dores cruéis que nos estavam suportando, e Jesus suportou tudo por mim e por você. Então o que acontece? Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora, queridos, toda prova tem um fim, toda luta tem um fim, toda dificuldade vai passar. Nós temos um Deus que está olhando para nós e por nós. Daí a necessidade de nós sermos como Jesus, obediente. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Então está aqui, agora vem a recompensa, pelo que também Deus, olha só, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, isso aqui é algo muito importante, muito grande. E falar sobre comunhão, eu quero mostrar a vocês o preço que custou para Jesus segurar na tua mão como segurou, na minha mão como segurou, e na mão de Deus e unir, como está lá em 5 de 2 Coríntios 28, Deus estava no seu Filho, reconciliando o mundo consigo. É 28? Não, eu acho que é 18. Deixa eu ver aqui, dá para vocês, não é? Uma informação correta. 2 Coríntios, capítulo 5, 17 ao 18, desculpe. Eu disse 28, mas é 2 Coríntios 5, 18. Está assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Olha, reconciliou, Deus reconciliou com ele através de Jesus. Então o sacrifício dele, o preço que ele pagou, é que te dá o direito de hoje chegar diante de Deus e fazer uma oração e Deus te responder, não é? E de ter a certeza que aquela força que o diabo tinha sobre você e sobre mim, ele perdeu, porque Jesus conquistou o direito do homem e a presença de Deus. Hoje somos sacerdotes, os homens, sacerdotisas, mulheres. Por isso que lá em 13:28, Gálatas, não tem homem, macho nem fêmea, somos todos um em Cristo. Obviamente que existe a organização ministerial eclesiástica, mas diante de Deus, o homem e a mulher, Deus usa o homem, Deus usa a mulher, Deus faz a obra dele. Deus não está muito preocupado se é um homem ou mulher, ele quer ver um coração nas mãos dele, como Débora, num tempo em que a mulher não era sequer citada, mas aquela mulher diante de Deus, quando os homens estavam desmaiando, aquela mulher se levanta para fazer a obra de Deus e faz a obra de Deus. E nesses nossos dias, Deus tem levantado mulheres também para fazer a obra de Deus. Elas nunca vão reclamar um título, elas não precisam de título. O homem e a mulher usado por Deus não precisam de títulos, eles precisam da graça de Deus sobre eles, para nas mãos de Deus eles fazerem a obra de Deus sem se preocupar com títulos. Há muitas pessoas atrás de títulos, há muitas pessoas querendo ser reconhecidas, tendo títulos, criando títulos. Seja nas mãos de Deus um instrumento vivo, para que Deus te use para libertar um mundo que jaz no maligno, para Deus avivar uma igreja que fica fria, sem nada e vazia, porque às vezes está havendo uma guerra por títulos, por posição, e Deus está de olho procurando um fiel. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que
estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Mas os olhos de Deus estão procurando você, homem, você, mulher, que vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Ele está preocupado se tem até oportunidade. Ela vai estar nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus vai ser usado e vai fazer a obra de Deus, porque ele está trabalhando para a glória de Deus, não é para a sua glória. Então, queridos, Jesus fez isso. Ele deu a mão ao Pai, deu a mão às criaturas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus. Queridos, nós estamos hoje aqui, pastor Gênesis está aqui, 77 anos, 53 de pastorado, vou fazer 54 agora, que estou ministrando. Tenho a alegria de servir a Deus, aonde eu chego, onde Deus me dá a palavra para eu ministrar, eu vou ministrar, porque eu quero estar nas mãos de Deus, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque a obra do Senhor está carente. O próprio Jesus disse, não é, andando, ele olhou o mundo, ovelhas que não tem pastor. Então ele disse: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara, homens, mulheres que possam estar nas mãos de Deus, sendo aquele instrumento nas mãos de Deus para fazer a obra do Senhor. Queridos, desculpe que eu ainda estou na leitura básica, mas é que o Espírito Santo está me dando para falar, e eu quero falar sobre comunhão. E a comunhão exige de nós submissão a Deus, porque a comunhão só é feita no Espírito de Deus. E se eu não tiver no Espírito de Deus, eu não vou ter comunhão com ninguém. Eu vou olhar os defeitos dos outros, em vez de buscar de Deus a força e a graça, tanto para mim mesmo que estou ali, como para aquele que está sendo usado. Então está aqui o nosso texto, não é? E Jesus conseguiu tudo isso para nós. E como diz o versículo 11 do texto que nós estamos considerando, não é isso? Que louvado seja o nome do Senhor. De Filipenses, não é? Esse texto tão maravilhoso que eu acabei de ler para os irmãos, ele é o nosso tema, não é? 2:11, que aqui encerra, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantas pessoas amam de Jesus hoje, e Ele tolera, e Ele as ama, e Ele as quer livrar da eternidade sem Deus, porque o que é a perdição eterna? A perdição eterna, queridos, quando o homem deixa este corpo, ele entra na eternidade com dois destinos: vida eterna ou morte eterna. Jesus deixou um exemplo para nós, queridos, ali, não é? Naquele texto de Lucas 16, o rico e Lázaro. Ali está um retrato da eternidade. Lázaro, não obstante ter desprovido de todos os recursos do mundo, mendigava. Aí você diz assim: mas pastor, por que Deus permitiu? Meu irmão, pergunte a Deus da eternidade. Mas ele mostrou ali uma situação, mesmo o mendigo, ele ali tinha um coração com Deus, ele estava ali, sabe Deus por quê? Não é? Porque a Bíblia mesmo diz, quando Davi fala: fui moço, hoje sou velho, nunca vi a sua descendência desamparada, nem o justo a mendigar o pão. Aí você diz: mas por que o assunto de Lázaro? Pergunta para Deus. Mas ele deixou claro que o homem pode ser desprovido de tudo nessa terra, mas se ele tiver Jesus no coração, há um paraíso esperando ele na eternidade, há um lugar de glória esperando ele na eternidade. Mas ele só vai tomar posse disso quando ele deixar este corpo, essa casca, porque esse corpo que nós temos, como diz a palavra, não habita bem algum. Daí a necessidade, para seguirmos a Jesus, nós temos que renunciar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo, não é? Porque que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma é eterna, a sua alma não vai morrer, quem vai morrer vai ser esse corpo, a sua alma, o seu espírito
Eles vão voar quando deixar este corpo, está lá em Eclesiastes 12:7. E a carne volta ao pó, não é como era, e o espírito volta ao Deus que o deu. Só que para voltar a Deus, só através de Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele deixou claro, vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, não é fácil, né? Vocês veem que eu já estou com muito tempo, mas eu vou falar porque eu não vou terminar essa aula hoje, mas eu termino ela no próximo domingo. Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos ler agora João 17, de 1 a 26. Em João 17, de 1 a 26, nós vamos estar exatamente na oração de Jesus pelos seus discípulos, porque a missão era árdua e difícil, e Jesus agora vai fazer a oração que é conhecida como a oração sacerdotal. Leia comigo a sua Bíblia, vamos ler, porque o Espírito Santo vai me dando e eu vou passando para vocês. Eu não quero fazer uma escola, porque eu a preparei, está tudo preparado aqui, mas que o Espírito de Deus fale para nós nesta manhã. E o nosso assunto é comunhão, é união. Nós precisamos de estar juntos com um propósito. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Se eu me reunir no templo, é para adorar o Senhor, é para glorificar o Senhor. Eu não vou ficar preocupado com que A, B ou C pense. Que Deus opere em nós primeiro, depois através de nós. Vamos ler a oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Olha só, o que Jesus está dizendo? Me receba na glória. Eu já estou aqui, eu já cumpri minha missão. Um dia nós vamos ser glorificados. Quando o homem crê em Deus, ele é livre da condenação. Quando o homem se santifica, ele é livre do poder do pecado. Quando o homem é glorificado, é quando ele já está na glória, quando o Senhor, ele se livra do pecado. Não é só do poder, não, porque na glória o pecado não vai ter mais poder sobre nós. Mas então Jesus está dizendo: glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Olha, a vida eterna, queridos. A vida eterna, o que quer dizer a vida eterna? Eu não tenho uma vida eterna aqui, mas já sou possuidor dela. Você que creu em Jesus, aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. E a condenação é esta, que Cristo veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, as trevas é a ignorância acerca de Deus. Você não procure conhecer Deus. Que coisa tremenda, não é? Conhecer Deus. Isso é muito importante para nós, queridos, conhecer o Senhor, saber o Deus que eu sirvo, que você serve, para que você ande em paz neste mundo de tribulação, sabendo que o Senhor envia os seus anjos, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que eu temo e o livra. Eu tenho experimentado nesses 77 anos livramentos de Deus em todos os instantes, porque eu tenho essa promessa, e você que creu e que está vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus, você tem essa promessa com você. Amém, querido? Deixa eu continuar. E a vida eterna é esta, ó, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conheçam. Eu estou escrevendo umas lições para nossa revista da obra que o pastor Ademir me pediu, junto com o pastor Manuel Santos. Eu estou escrevendo 12 lições sobre conhecer ao Senhor. Como conhecer o Senhor e servi-lo vai ser, creio que, a nossa próxima revista, porque conhecer a Deus é muito importante, irmão. Será que você conhece a Deus? Jesus ficou preocupado com seus discípulos. Será que os discípulos conheciam o Senhor? Ele perguntou: o que dizem os homens a respeito de Jesus? O que dizem o homem acerca de mim? Uns dizem eu. Agora, e vocês? Quem dizem que eu sou? Querido, você que diz quem é o Senhor, você conhece o Senhor? Jó, depois de passar por muitas lutas, está lá em 42 de Jó, versículo 5, depois de muita luta, ele diz: eu ouvia falar de ti, eu te conhecia de ouvir falar de ti, agora os meus olhos te veem.
é nas lutas, é nas provas, é nas dificuldades que você vai mostrar que você conhece o teu Senhor e que sabe que Ele não vai deixar você perecer, ou como diz aquele hino, você não vai morrer antes que tudo se cumpra na tua vida. Eu estou aqui, já tive à beira da morte muitas vezes, seja na operação, seja no desastre, e saí sem nenhum sinal, sem nenhum nada. E por que isso? Porque eu só vou morrer depois que Jesus cumprir tudo a meu respeito. Assim é com você também. Desculpe, irmão, mas eu tenho que falar o que está vindo do céu para falar para você. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é muito forte, queridos, queridas. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele tinha vivido com o Senhor na glória, olha só. E agora ele estava numa missão, como você e eu estamos numa missão. Mas daqui a pouco nós vamos ser glorificados, nós vamos ser recebidos na glória pelo Senhor e vamos poder receber: vem bendito de meu Pai, a luta terminou, vem, entra, você chegou para tomar posse, porque os salvos no Senhor Jesus não estão esperando o último dia para a ressurreição, não. Eles já estão com o Senhor, todos os salvos, como aquele ladrão na cruz, né? Que alegria, que sorte dele, queridos. Tinha vivido uma vida iníqua, mas quando se viu do lado da salvação do Criador, ele olhou, ele viu o comportamento dele, não é? Todos o injuriavam, todos o blasfemavam, não é? Todos zombavam, e os discípulos acunhados, preocupados, né? Escondidos, não abriam mais a boca porque estava perigoso falar de Jesus, ou que era de Jesus, como Pedro mesmo negou 3 vezes, né? Mas aquele olhou para Jesus: não, esse homem não é como nós, não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meu Deus, irmãos, oh Deus, para e medita nessa cena, querida. Todos zombavam. O discípulo que estava lá, que era João, a mãe dele, a mãe de Jesus que estava lá, Maria, estava ali conduídos, sentindo a dor de ver aquele Salvador, aquele benfeitor, aquele Deus feito humano, Emmanuel, que eles viram. Ela que teve o privilégio de vê-lo nascer do seu ventre, sem ter conhecido o homem, obra do Espírito Santo, como o anjo lhe disse. Estava olhando agora ele ali morrendo, sangrando, né? Com o rosto todo deformado, porque se nós olhássemos por aquelas 3 indivíduos da cruz, tinham um com o rosto deformado, porque tinha sido espancado, irmão. Qualquer pancada que você dá nessa parte sensível, os olhos ficam esbugalhados. Os olhos de Jesus estavam esbugalhados, sangrava, inchado pela pancadaria que ele tinha passado, o corpo todo sangrando. Imagine vocês ela olhando aquele homem benfeitor, aquele homem da vida que estava ali naquela cruz, querido. Ele estava ali. E eles olhavam quieto, silêncio, porque não podiam falar. E aquele homem abriu a boca diante de todas aquelas criaturas ali que zombavam, que desfaziam: lembra, Senhor, aleluia, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Aleluia, glória a Deus. Jesus olhou para aquele bandido, para aquele delinquente, para aquele homem que a sociedade rejeitou porque não era digno de sociedade nenhuma, ainda que estava em pecado, não é? Mas Jesus olhou para ele e disse assim: hoje, aleluia, glória a Deus, hoje você vai estar comigo no paraíso. Olha que glória. Você já imaginou? Aquele outro ladrão que estava com ele, o amigo talvez de muitos erros que cometeram juntos, está no inferno procurando ele há 2000 anos. Aonde está aquele meu companheiro de orgia, né? Aquele meu companheiro não está lá porque ele creu em Jesus na hora da sua morte. Glória a Deus. Já vi muitas pessoas aceitar Jesus quase dando o último fôlego, mas dizem: eu quero, eu aceito. E eu tenho certeza que essas pessoas estão com Jesus. Aquele que confessar o nome do Senhor é salvo. Então, queridos, sim, Jesus pagou o preço, sim, e aquele homem creu, sim, como ele creu, está com o Senhor.
Por isso que Jesus disse, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivo, porque para Deus todos vivem. Aí você dizia o ímpio, vive também, mas está no inferno. E o salvo, vive também, mas está no paraíso. Eu imagino quando Paulo disse que pediu a Deus para tirar um espinho na carne, não é? E que Deus disse que não, porque tinha levado ele lá no paraíso. Eu imagino o que Paulo viu lá. É tanto que ele disse para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu sei para onde eu vou. Glória a Deus, glória a Jesus. É Bíblia, irmãos, é Bíblia. Eu não estou na cabeça dos teólogos, eu estou na cabeça do Espírito Santo, que é o meu mestre por excelência. E Paulo foi para onde ele já conhecia. Por isso que ele diz que aos homens não é lícito falar. Que começamos a falar coisas espirituais e muitos não creem, até teólogos tentam encontrar respostas de tudo dentro das suas literaturas, dentro de, às vezes, mentes que nunca creram em Deus, mas o que acharam, escreveram, e passa a ser tema, passa a ser, vamos dizer assim, a visão de alguns. Que pena! Sim, o salvo morre, está com o Senhor. Queridos, desculpe, eu estou lendo aqui a oração, mas o Espírito Santo está me levando. Olha só, a minha escola já está quase terminando e eu vou ter que deixar para o próximo domingo o restante. Mas deixa eu terminar de ler pelo menos a leitura devocional, não é isso? Então está aqui. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia, para lá que vamos salvos em Cristo, queridos. Oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus. Vale a pena pagar o preço, vale a pena sofrer. Aquele que amar a sua vida é perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor do meu nome, esse achará. Que vida é? É a vida eterna, que você começa a viver com Jesus aqui, desprezando esse mundo, seus prazeres, suas ideias, e viver uma vida com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, me ajuda a terminar. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Irmãos, tu está guardando a palavra? Escondi a tua palavra no meu coração. Aleluia, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, é preciso estarmos assim na palavra, buscando a direção, buscando a orientação, buscando em tudo que nos alimentando da palavra de Deus. Quando você sente que fastio da palavra, porque você já não está mais suportando o tempo, a palavra, mas quando a palavra vem ungida pelo Espírito Santo, não naquela mensagem prolixa que os homens falam e não conseguem transmitir nada, mas aquela palavra que vem do Espírito de Deus, ele fica parado às vezes comentando, com misericórdia. Eu não posso me elogiar, mas pode dizer que eu estou sentindo aqui a presença de Deus nessa escola, porque eu estou falando que Deus está colocando no meu coração para você ouvir, e você precisava dessa palavra, e eu precisava, e nós precisamos da palavra de Deus. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Oh, querido, agora já tenho conhecido que tudo que me deste provém de ti, porque eles dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eles viram o Deus humanizado. Oh, irmãos, glória a Deus. Agora ele ora, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Do Senhor a terra, o mundo e todos que nela há. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Olha que coisa, mas Jesus estava ali, ele ainda ia ser crucificado, mas ele já estava na glória ao lado do Pai, mas no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim como nós. É o nosso tema, é a comunhão, queridos. Oh, glória a Deus. Estando eu com eles no mundo, guardavas o teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste,
e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. A escolha de Judas Iscariotes foi terrível, irmãos. Há muitos crentes que estão na igreja de Deus, mas não estão no Deus da igreja. Isso é perigoso, querido. Cuidado, esteja na igreja de Deus e no Deus da igreja. Estar no Deus da igreja é buscar pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer morar na tua vida, mas você tem que mudar de vida, tem que nascer de novo, como Jesus disse, não é? Para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Se você não nascer da água do Espírito, você não vai entrar no reino. Não basta estar na igreja de Deus, tem que estar no Deus da igreja. Misericórdia. Mas agora Jesus continua: mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, 5,17 de 2 Coríntios, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Oh, glória a Deus! Agora vem a palavra: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, é a palavra. Cite a palavra, mostre a palavra, viva a palavra, porque assim você será bem-sucedido. Louvado Deus, Senhor. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Como nós, líderes, precisamos ter uma vida santa, irmãos, para podermos transmitir esse ensinamento com vida, para que outros se santifiquem ao se espelharem em nós. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a união, olha a comunhão, queridos. É dessa maneira que a igreja vai brilhar. A igreja primitiva, a igreja de Atos, os primeiros passos da igreja foi de muita glória. E o Senhor acrescentava cada dia, porque via na vida dos crentes vida de fato transformada pelo poder de Deus. Não é? Está aí. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Olha a comunhão aí, queridos. A aula de comunhão é muito forte. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Oh Deus! E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Olha, como Deus ama Jesus, ama a nós também, queridos. Pai, aquele que me deste, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo. Glória a Deus. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me és amado antes da criação do mundo, queridos. É forte demais isso. Imagine o amor de Deus em Jesus transmitido a nós e nos amando também. É muita glória. Pai justo, o mundo não te conheceu. Olha só, irmão, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Misericórdia, irmãos. Glória a Deus. Oh, Jesus, minha hora já acabou, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, que eu estou aqui sentindo uma presença, aleluia, de Deus muito forte. E essa escola é de Deus, querido. Mas eu vou ler pelo menos aqui um pouquinho da lição e prometo que no próximo domingo vocês vão ter ela completinha e tem muito a nos ensinar ainda aqui. Glória a Deus por isso.
Quando estudamos um pouco de escatologia, a doutrina cristã das últimas coisas, aprendemos que tudo que vemos ao nosso redor vai um dia desaparecer. Toda essa glória do mundo, isso vai desaparecer. Menos uma coisa. Aleluia, glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus, a igreja não vai desaparecer. Glória a Deus. Muitos já tentaram sufocar e acabar com a igreja, mas ninguém consegue, porque o cabeça dela está no controle de todas as coisas. No final de todas as coisas, restará apenas um povo, o povo de Deus. Oh, glória a Deus! O Rei Jesus e seus súditos, o Pai Celestial e os seus filhos, o Senhor, aleluia, e os seus servos. Não simplesmente povo, um povo em comunhão uns com os outros e com o seu Redentor. Aleluia! Para termos comunhão uns com os outros, temos que ter comunhão com Deus, queridos. Todavia, mesmo vivendo em um corpo corruptível, ainda somos convidados pelo nosso Senhor a viver em comunhão uns com os outros. Está lá em João 13, 34 e 35. Olha só, 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se. Oh, glória a Deus, uns aos outros, 35, e com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Por que o ósculo santo, irmão? Eu vou dizer para vocês, talvez o ósculo santo não devesse ser dado como nós damos, não. Nós andando mais beijando a mão do outro que dando o ósculo santo, porque é chamado de o ósculo do amor. É aquela comunhão perfeita. Você é capaz de beijar a mão do irmão idoso, de uma irmã idosa, de alguém que não tenha nenhuma aparência, de alguém que não seja em relação à sociedade, não represente nada, mas aquele amor que deve nos constranger uns pelos outros. E todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem o ósculo do amor. A obra cumprimenta com o ósculo, mas eu confesso aos irmãos, nós precisamos de analisar muito o ósculo. Será que o ósculo ele tem que estar, vamos dizer assim, transpirando, né? Amor uns pelos outros, é dar um ósculo, às vezes um ósculo, um abraço, é você dizer, vai falar o saudosista. Eu posso ser até um saudosista, porque estou nessa obra desde 1962, eu sei quando Deus a levantou, como havia aquele amor, quando os irmãos se encontravam, meu Deus, não havia lugar para olhar o defeito um do outro, porque o amor era tão grande, mas é o amor de Deus, por um povo que está nas mãos de Deus, sem política, sem divisão, sem nada. O que significa comunhão na Bíblia? Comunhão significa ter uma união, paz e partilha com alguém. Quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas em harmonia, estão em comunhão. Olha que coisa linda! A vontade de Deus é que vivamos em comunhão com Ele e uns com os outros. Meu Deus, o meu tempo acabou. Mas eu vou confessar a vocês, o meu coração está com vontade de continuar essa aula direto, e eu tenho certeza que você que está aí gostaria que essa aula continuasse, mas o meu tempo terminou, e eu vou pedir a vocês, em nome de Jesus, que completo essa aula para vocês, não é? No próximo domingo. Em nome de Jesus, me perdoe, mas eu vou ter que fazer isso, porque o Espírito Santo está falando aqui muito forte. Se eu tivesse 2 horas de aula, eu ia completar, mas eu não tenho. Mas no próximo domingo, queridos, eu prometo, nós vamos terminar essa aula, amém? Vamos agora louvar o 137, aleluia. Eu confesso que meu coração está aqui, ó, aleluia, desejando continuar, mas eu tenho de parar, amém? Vamos no 137 do cantor, eu prometo, ela vai ficar gravadinha para você, porque domingo eu estou viajando, estou fazendo a obra, o Domingo com Deus em Mogi Guaçu, vai ser um dia de evangelização, nós vamos começar o culto 9 horas, vai terminar só à noite, nós vamos estar lá com a equipe, né? Então, mas com certeza essa aula vai ao ar
9 horas, ela vai estar no ar para você ser muito abençoado. Vamos lá, 137 do Cantor Cristão. Vamos adorar o Senhor agora. Glória a Deus. Desculpe, queridos, desculpe. Meu desejo era continuar, mas o horário. Enquanto o Salvador eu me rever, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Oh, glória a Deus. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me do pão és tu, vem, pois assim satisfazeste, Senhor, a mim. Amém, queridos. Glória a Deus. Assim nós estamos terminando a nossa escola hoje. Domingo que vem, essa aula vai ser concluída na presença de Deus e a glória de Deus. Vai orando pelo pastor Gênesis. Domingo estamos lá em Mogi Guaçu com uma grande festa. Vai ser um dia de evangelização. Vamos sair pelas ruas de Mogi Guaçu, não é? Com o nosso grupo, nossa irmã Isabelle, que comanda sempre esses trabalhos de evangelização de domingo, assim, vai estar lá conosco. Pastor Rinaldo, ali do Parque Paulistano, vai estar conosco, e nós vamos estar fazendo a obra de Deus no próximo domingo, mas a escola vai estar no horário com vocês. Pode ligar o seu celular, o seu Facebook, nós vamos estar juntos e vamos completar, que Deus ainda tem muito a falar para vocês nessa aula de comunhão, e comunhão é uma coisa preciosíssima, amém, queridos? Mas agora nós queremos conhecer os nossos aniversariantes. Você fez aniversário esta semana? Parabéns para você, Deus multiplique essa data na presença dele, em comunhão com os irmãos, em comunhão com o Senhor. Que a nossa comunhão para ser com Deus, primeiro tem que ser com os nossos irmãos. É a nossa relação horizontal, para podermos ter uma vamos dizer assim, uma relação vertical, que é o homem e Deus. Primeiro com os irmãos, depois com Deus. Amém? Deus te abençoe e multiplique essa data. Vamos recitar o versículo do aniversariante, Salmo 90, 12. Vamos lá. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, queridos? Deus te abençoe no seu culto presencial, na sua aula presencial. Logo mais às 18 horas estaremos na sede com o nosso culto, não é? E que Deus nos abençoe logo mais também, a vocês todos também, em nome de Jesus. Vamos orar e Deus vos abençoe. Pai, muito obrigado por essa palavra, por essa escola, que os nossos irmãos que nos acompanharam e aqueles que vão nos acompanhar depois, ó Pai, através do Facebook, através dos grupos, sejam também abençoados. Abençoa os nossos aniversariantes, dá-lhes muitos anos de vida, sobretudo na Tua presença, Pai. Abençoa o nosso caderno de oração, aquele que no início passou. Abençoe também, ó Pai, aquele que colocou um pedido de oração por uma necessidade, e Tu sabe quais são e quais foram as necessidades. Seja qual for, Pai, eu peço agora a Tua intervenção. Põe a Tua mão nessa necessidade, nessa carência, e resolve os problemas, seja de enfermidade, seja de angústia, Pai, seja o que for. Ó Pai, eu peço, entre com providência por Tua misericórdia e graça. Assim eu oro, orando pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, orando também pela Tua igreja, ó Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Assim eu oro, também te pedindo para abençoar todos que estarão comigo nessa aula, e todos que estarão no próximo domingo também. Já estou entregando em Tuas mãos, rogando as Tuas misericórdia e graça. Eu oro assim, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.
A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, seja conosco e seja com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.